Olá, hoje a gente vai mergulhar num reino em pedaços, olhando trechos de O Festim dos Corvos. São fragmentos que mostram Westeros ainda abalado pela guerra, sabe? Com feridas abertas e, bom, novas intrigas brotando por todo lado. Nossa ideia aqui é desvendar um pouco dessas lutas por poder, as jornadas pessoais, Porto Real, Ilhas de Ferro, Dorne, seguindo a Cersei, o Jaime, Brienne, Sam, Arya, enfim, vamos lá. Vamos sim. O mais fascinante, eu acho, é como a ausência de um poder forte, né? Depois da morte do Tywin, da Guerra dos Cinco Reis, isso cria um vácuo. E aí, claro, esse espaço é preenchido por ambição, vingança, até desespero. Cada pedacinho que a gente lê monta esse quebra-cabeça, né? Com certeza. Começando lá em Porto Real. O palco é todo da Cersei. Ela está tentando desesperadamente firmar o poder como regente do Tommen. Mas, nossa, a paranoia dela parece ser a principal conselheira ali. Desconfia dos Tyrell. Mesmo com a aliança, né? Sim, mesmo com o casamento do Tommen e da Marjorie, e a desconfiança se estende até pro Jaime, o próprio irmão. Ele virou um estranho pra ela. E ela tenta governar meio que imitando o pai, né? Mas sem a mesma cabeça fria, digamos assim. Exato, é uma tentativa de espelhar a força do Tywin, só que, bom, resulta em decisões bem impossíveis. Ela coloca gente questionável no pequeno conselho, tipo Giles Rosby como mestre da moeda, um lord menor mais conhecido pela tosse do que pela habilidade com finanças, né? Pois é. E a decisão mais impactante, talvez, é rearmar fé militante. Os filhos do guerreiro, os pobres companheiros. Nossa, isso, uma aposta muito, muito arriscada, ignorando séculos de história em que a fé armada desafiou a coroa. É, complicado. E essa paranoia toda, claro, se volta pro Tyrion, pra Sansa, e aí ela começa a tramar contra Marjorie, usando aquele Sorosney Kettle Black pra tentar incriminar a rainha. É uma espiral mesmo. E falando nisso, a jornada do Jaime. Que contraste, né? Ele parece cada vez mais desiludido com a Cersei. Ele percebe a crueldade dela, a inabilidade política, chega a pensar nela como toda fogo vivo, impulsiva demais. E a viagem dele para as terras fluviais, para correr rio, Harrenhal, mostra um lado diferente dele, né? Tentando restaurar alguma ordem. Sim, e ao mesmo tempo lidando com a própria identidade. Cavaleiro sem a mão da espada. Ele até insiste que vejam o Coto. É forte isso. E confrontando o passado, o juramento a Catelyn, o encontro tenso com o Peixe Negro, e ainda tem a confissão do Lancel. Ah, a confissão do Lancel sobre o caso com a Cersei e ele se juntando à fé, renunciando a tudo. Isso deve pesar demais na busca dele pro, sei lá, redenção, um novo rumo. Com certeza. E essa busca por propósito, por um rumo, a gente vê em outros lugares também. Nas Ilhas de Ferro, por exemplo. A morte do Balon Greyjoy joga tudo pro alto. E o Aeron Cabelo Molhado convoca a Assembleia de Homens Livres. Uma coisa super antiga, né? Sim, não acontecia há séculos. E que a Assembleia, a Asha volta para reivindicar o trono, desafiando toda a tradição. Mas aí chega o Euron Olho de Corvo. Que figura. Caótico, blasfemo. Totalmente. Chega prometendo conquistar tudo com dragões. Aquela fala dele pro Aeron. Você serve a um deus cabelo molhado, mas eu servi a 10.000. Uau! Mostra a força disruptiva dele. E ainda tem o Victarion com os próprios planos, envolvendo a Daenerys também. Que confusão. E essa fragmentação não fica só no centro de poder. A gente vê nas jornadas individuais também. Pega a Arya, por exemplo. Ela chega na casa do Preto e Branco, lá em Bravos, começa aquele treinamento pesado pra virar ninguém. Para ser uma assassina sem identidade. Mas os sonhos de lobo continuam, né? A identidade antiga dela persiste. Uma luta interna pesada. Enquanto isso, a Sansa, como a Lane Stone lá no Ninho da Águia, aprende um jogo diferente com o Mindinho. É verdade. Ele revela os planos dele para ela, né? Casar com o Harold Harding, o herdeiro do Vale. Consolidar o poder dele ali. E ela tá aprendendo a manipular. É uma transformação e tanto pra Sansa. E a Brienne. Não podemos esquecer da Brienne. A busca dela pelas meninas Stark. É quase uma peregrinação, né? Por uma terra devastada. Exato. E no caminho ela encontra figuras como o Septão Maribold, os Pardais, que mostram o sofrimento do povo comum com a guerra. A jornada dela expõe demais a brutalidade de tudo, a dificuldade de manter a honra, e culmina naquele encontro sinistro com a Irmandade e
quem parece ser a Lady Stoneheart. Arrepiante. Muito. E tem o Samuel Tarly também, né? Indo para Vila Velha, para virar mestre, a passagem por Bravos é marcante. Principalmente a morte do Mestre Aemon. É um momento muito tocante quando ele percebe, ali no finalzinho, que a profecia do príncipe prometido talvez aponte para Daenerys. E o Sam, coitado, tem que crescer na marra, né? Enfrentar perigo, quebrar os votos por causa da goiva. Por fim, Dorne, onde a paciência do Doran Martell bate de frente com a impaciência da filha, a Arianne. Ela está frustrada com a cautela do pai e arma aquele plano para coroar a Maicela e forçar uma guerra com os Lannisters. Um plano que dá muito errado. Custa a vida do Sor Aerys Oakhart, que ela tinha seduzido. Trágico. E aí o Doran revela o jogo dele. Não era inação, era paciência. Uma vingança calculada contra os Lannisters, pela ilha. Exato. E revela a missão secreta do Quentyn. Ir atrás da Daenerys. Buscar uma aliança. Buscar o fogo e sangue dos Targaryen. Mas nos termos de Dorne. Uau! Então, o quadro geral que esses trechos pintam é de muita instabilidade, né? Profunda instabilidade. A fé ressurgindo como força política, rivalidades antigas voltando com tudo, e cada personagem buscando um caminho. Poder, redenção, vingança, ou só sobreviver mesmo. As certezas antigas ruíram completamente. Exatamente. E fica a pergunta no ar, né? Com tanta gente puxando para lados diferentes. Cersei querendo controle, Jaime buscando honra, Euron poder quase divino, Doran vingança calculada e a Daenerys lá longe, com os dragões. O que vai prevalecer? A ordem antiga? O caos total? Ou algo completamente novo, que a gente nem imagina ainda? Dá o que pensar.